No ambiente de negócios brasileiro, aconteceu uma mudança. E que mudança, hein? Foi silenciosa, mas olha, gigantesca. A fiscalização tributária agora é digital. E isso basicamente coloca toda e qualquer empresa numa encruzilhada, com uma escolha bem clara para fazer. Ou espera o problema chegar para depois reagir, ou se antecipa e previne. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai desvendar o que essa nova era realmente significa e como a resposta a essa pergunta pode literalmente definir o futuro de um negócio. Ok, para a gente entender bem essa transformação, nosso roteiro vai ser este. Vamos começar entendendo o novo cenário digital, comparar as duas posturas, reativa e preventiva, e vamos chegar até a pergunta que, no fim das contas, é a que realmente importa hoje. Então vamos lá. Começando pela nova realidade. O ambiente fiscal simplesmente mudou as regras do jogo. Acabou aquela passividade. E olha, isso não é uma coisinha que vai acontecer no futuro, não. Já está acontecendo. É o agora. Aquela fiscalização antiga, manual, que dependia de uma visita, de alguém bater na porta, esquece. Ela foi trocada por um ecossistema que é 100% digital, totalmente integrado e automatizado. O que a gente vê aqui é o tamanho do poder que o fisco ganhou. A gente está falando de ferramentas que cruzam dados em segundos, que integram informações federais e estaduais na hora e que usam algoritmos para achar qualquer inconsistência com uma precisão, assim, cirúrgica. Então o ponto crucial é este, ó. Ficar parado, na passividade, se tornou o maior risco estratégico que uma empresa pode correr. O sistema não precisa mais caçar os problemas. Ele é notificado na hora, automaticamente, no momento em que eles acontecem. E essa nova realidade coloca toda a empresa diante de uma bifurcação bem clara no caminho, sabe? E cada escolha leva a um destino completamente diferente. Essa tabela aqui ilustra perfeitamente a escolha. De um lado, a postura reativa, que é sempre sinônimo de custo alto, de surpresa desagradável e de risco. Do outro lado, a gente tem a postura preventiva, que transforma o que seria uma obrigação em estratégia, em segurança e, pasmem, em vantagem competitiva. Vamos aprofundar um pouco isso, começando pelos perigos da postura reativa, ou, como podemos chamar, a ilusão de esperar o problema bater à porta. Essa frase é poderosa. Muitos gestores ainda pensam que a defesa começa quando a notificação do fisco chega. Pois é, essa é uma das ilusões mais caras que existem no mundo dos negócios. A autuação é só o resultado final. É a febre. A causa do problema é muito mais profunda. E estava ali, escondida na operação do dia a dia. Documentos bagunçados, falta de revisão, ausência total de uma estratégia clara. Essa analogia aqui é perfeita, né? Agir só quando a notificação chega é a mesma coisa que descobrir um vazamento depois que a parede inteira já mofou e está caindo aos pedaços. O dano real já aconteceu. E aí a defesa fica mais cara, mais demorada e muito, muito mais arriscada. Bom, agora vamos olhar para o outro lado da moeda, a alternativa estratégica, que é basicamente construir uma defesa muito antes que alguém pense em precisar dela. Essa frase redefine o jogo. Prevenção não é só uma obrigação chata, burocrática, é um ato estratégico de respeito ao patrimônio da própria empresa. É pura inteligência financeira. Uma estratégia preventiva de verdade se apoia nesses 4 pilares. E eles transformam a área jurídica e fiscal, que antes só apagava incêndio, em um verdadeiro radar estratégico, que guia o negócio com clareza e com segurança. E os resultados são bem concretos, viu? Eles impactam diretamente a saúde do negócio. A diferença entre uma empresa que vive sofrendo com o fisco e uma que prospera quase sempre está na forma como ela se prepara. Ah, mas e se a minha empresa já está com débitos fiscais enormes? Bom, mesmo aí, existe uma ferramenta poderosa que muita gente ainda não entende direito, mas que pode virar o jogo. A gente está falando da transação tributária. É um mecanismo moderno que permite uma negociação de verdade, baseada na capacidade de pagamento e na situação real da empresa. Vai muito além daqueles parcelamentos padrão que todo mundo conhece. Se for bem estruturada, uma transação dessas pode conseguir reduções gigantescas de multas e juros, prazos de pagamento muito mais longos e condições que de fato se encaixam na realidade financeira da companhia. Mas atenção, o sucesso não cai do céu. Ele é fruto de um trabalho técnico e muito profundo. Exige uma análise detalhada dos débitos, uma documentação impecável e uma fundamentação jurídica que não deixe nenhuma ponta solta. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma nova e definitiva pergunta. Uma pergunta que todo líder de negócio no Brasil deveria estar se fazendo hoje.
A pergunta antiga, aquela do será que o fisco vai me autuar, já era. Ela perdeu o sentido. Porque, nesse novo ambiente, a fiscalização não é uma possibilidade, ela é uma constante, é automática. A probabilidade mudou completamente. A pergunta de verdade, a pergunta que pode definir o futuro de uma empresa é esta. A estrutura da companhia está preparada para operar com segurança neste mundo fiscal que é 100% digital? A resposta para essa pergunta pode ser a grande diferença entre crescer com estabilidade ou viver correndo um risco constante.